prestigiando esse momento que para nós é importante. E a gente vai falar de um assunto que para nós tem muita relevância aqui na cidade de Araranguá, que é a gente falar sobre a valorização da nossa cultura local e saber o que nós temos na cidade em termos de potencial artístico, né? Então, a preocupação com a promoção e da cultura, da arte e a valorização do artista é uma das bandeiras da minha campanha, né, agora com a vereadora no município de Aranguá. Eu convidei aqui para conversar conosco hoje 3 profissionais que eu conheço em algum momento da minha vida e que eu reconheço a potencialidade que tem de trabalho na vida dessas pessoas. Eu gostaria, nesse momento, então, de fazer uma breve introdução dessas pessoas, tá? O Neto Nunes, que eu conheço desde quando tinha a banda Zenit, é isso, né? Nossa, faz tempo. E a gente vem acompanhando a história dele como profissional da área da educação e a preocupação que ele tem com a educação e a relação com a cultura. E também, depois, ele vai se apresentar. O Guilherme, eu conheço até, Guilherme, alguns conhecimentos que tu tem, assim, que também eu compartilho, né? Darcy Ribeiro, na veia, né? A gente tem uma conexão muito boa com relação a alguns pensamentos. Mas o Guilherme é músico e tem uma grande trajetória, compositor também, né, Guilherme? Sou compositor também, saiu. E depois você vai falar um pouco sobre isso e também se apresentar. E o Alex, né, que está aqui, né? Mais conhecida, brincadeiras, mas o Alex tem um trabalho muito rico e está cada vez mais se despontando aqui na região como uma pessoa que se preocupa com a cultura e faz a arte acontecer no ateliê que tem no bairro de Vinéia. É isso, né, Alex? É isso. Agora, de forma rápida, eu gostaria, então, que cada um se apresentasse aqui nesse momento e falar como é importante a parte dessa cultura, como vocês avaliam isso. Então, nós podemos começar pelo Neto, depois o Guilherme e o Alex, tá bom? Neto, a palavra está... Boa noite, pessoal. Queria iniciar dizendo o privilégio de estar aqui com as duas figuras. O Guilherme, meu parceiro aí de jornada, é uma pessoa que eu aprendo a admirar a cada desafio que a gente tem conquistado juntos, né? O Alex também é uma figura que a gente cita, eu e o Guilherme, às vezes, como uma referência de ator, de agente cultural, né? Então, eu sou uma figura que eu surgi da cultura, me reconheci enquanto cidadão por meio da cultura e trabalho com ela diariamente, rotineiramente, né? Eu primeiramente sou músico, né? Então ninguém deixa de ser músico. Uma vez músico, vai morrer músico. Não deixe de ser músico. Depois fiz pedagogia e também gestão do terceiro setor e uma pós-graduação em desenvolvimento sustentável. Mas tudo isso é irrelevante se de fato a gente não viver a cultura na forma mais essencial dela, né? Então, eu trabalho com projetos sociais relacionados à cultura, esporte e desenvolvimento social no bairro da Juventude há 16 anos e espero nessa noite aqui poder, em alguma medida, contribuir aí com esse bate-papo bem bacana com os amigos. Que legal. Então, é isso aí, Neto. Faça as tuas palavras as minhas, né? Para mim, dar uma boa noite para o pessoal aí que está nos assistindo, dar boa noite para a Sayô, né? É um prazer imenso estar com vocês, né? Contigo, Neto, e com o Alex, que são duas pessoas também que eu admiro muito, né? Pelo exemplo, pela atitude, né? Pela vontade de transformar e de agir concretamente na mudança, principalmente da área cultural, que é a nossa área, né? A área que nós compartilhamos em comum, assim, tanto o Neto quanto o Alex, né? Bom, eu sou o Guilherme, né? Como a Sayô falou, eu sou músico também, sou compositor,
e posso dizer também que sou produtor de cultura, né? Participo de algumas bandas, assim, toco na banda municipal de Araranguá, toco trombone com a banda Mundo Analógico, que é uma banda de Criciúma, e toco com a Vila Samaria, que é uma banda aqui de Araranguá. E, enfim, desde que eu me conheço por gente, assim, né, desde de muito cedo, né, eu atuo na área da cultura, assim, né, porque gosto, né, porque faz parte do meu ser e porque nós queremos que a cultura se desenvolva cada vez mais no nosso município, né. Então, eu ajudei a organizar o Independência Arte, que é um movimento de cultura que acontece em espaços públicos aqui de Araranguá, aconteceu no Arroio também, né? Nós fizemos já 5 edições desse evento e fizemos em vários locais de Araranguá. Então, é um movimento que traz, ele vem de forma espontânea, orgânica, né? Da união de algumas pessoas que foi agregando cada vez mais gente e a gente ocupa um espaço público, por exemplo, uma praça, um parque, e traz várias formas de arte, traz debates que são importantes para a cidade, né? É, traz bandas daqui, de outros lugares, privilegiando a música autoral, né? E é isso, sou entusiasta da cultura, assim. Claro. E eu também quero agradecer a Sayonara, ao Neto, o G-Black, Guilherme, né? Pelo convite, também me sinto honrado de participar dessa troca de ideia. Como falaram também, eu também sou músico e trabalho como artista plástico, né? Trabalho com arte. A minha ferramenta é o desenho e a música, eu também sou compositor. E há 7 anos, aqui na Divinéia, abri o Ateliê Calicete. E é um espaço para fomento de arte e cultura, que também muito orgânico e um coletivo, né, participativo, assim, né, o pessoal chegava aqui e começava a encontrar outras pessoas que trabalhavam também com arte ou não, né, e aí acabou gerando esse movimento aqui na Divinéia. E aí tem um espaço até hoje e trabalho também com música na parte solo. Eu levo o nome de Alex Barbudo, né? E aí nisso já tenho alguns trabalhos lançados também, e com a banda Os Divinéias. Aí também já bem pensado, né, na valorização cultural do ponto onde eu me encontro, né, que é aqui na Divinéia, né? Então o nome da banda é Os Divinéias, o ateliê a gente permaneceu ele aqui no bairro, e isso veio de outros momentos da minha vida. Eu tive um período em que eu fui missionário durante um tempo, e nesse período de missão tive a oportunidade de estudar desenvolvimento comunitário em comunidade carente. Então fui estudar com a Jocum, com o CAD no Paraná, e aí foi ali que começou a trazer foi assim um interesse. Na verdade foi assim, eu queria escolher com o que eu gostava de trabalhar, né? Eu queria escolher em trabalhar com o que eu gostava. Então era com o desenho e a música, e isso levou para a parte de cultura, movimento, né, com a educação também por aqui. E aí é isso. Aí estamos aí. Obrigado. Rapazes, a emancipação da vida a vida das pessoas, a promoção, a pessoa se desenvolver como ser humano, as suas potencialidades, isso é no meio social, dentro das escolas. Como é que vocês observam, pela experiência, cada um aqui com uma experiência de vida, né? Nessa trajetória da vida de vocês, o que vocês percebem que poderia estar melhor, de se desenvolvendo melhor na cidade? Como poderia ser isso? Como é que a gente poderia fazer isso acontecer na nossa cidade, a partir da experiência de vocês? Como poderia agregar isso? Eu vou colocar para vocês aqui, que hoje eu falei antes para o Neto, quando a gente estava ali nos bastidores, né? Conversando com uma pessoa que é um servidor público de carreira no estado de Santa Catarina, lá em Florianópolis, e falando sobre algumas experiências
da vida dele, e entre essas experiências ele trouxe alguns dados que pontuam a importância que a gente tem de discutir essa live sobre a questão da cultura, se a gente fazer uma relação com a questão da economia, que falar de cultura é um fator de desenvolvimento. Vocês concordam com isso? Que a cultura ela pode desenvolver uma sociedade, ela pode gerar, fazer com que essa sociedade gere renda. O que vocês têm sobre isso, tá? Guardem isso na memória de vocês para depois vocês construírem o raciocínio de vocês. Ele falava que a noção da cultura não pode ser mais vista assim, vamos fazer uma atividade aqui e alguém se junta e faz, pode acontecer, mas que, além disso, ela tem que ser gerar renda, ser uma promoção na vida das pessoas. Então, ele falava que o Neto até me corrigiu, não é um termo, é mais que isso, a questão da economia criativa. E ele trouxe alguns dados assim, que em 2017, a cultura ela teve um valor de 2,64% do PIB nacional. Em 2019, o setor cultural gerou 905 milhões na economia, né, nacional. E o setor cultural tem um potencial de gerar muito mais que, às vezes, algumas economias que as pessoas falam. E a gente esquece de falar sobre a questão de quanto gera em termos de recursos financeiros para a economia no Brasil. Acho que se fala tanto disso, né, da importância que tem de geração na parte econômica, que a gente só pensa na parte da cultura como uma promoção da vida das pessoas, mas sem linkar com a economia. Eu gostaria que vocês pontuassem se isso é importante mesmo, se é por aí, como é que vocês veem isso? Quem é que gostaria de estar falando sobre isso? Pode, está aqui, ó. Eu sei que eu não vou conseguir concluir tudo, né? A gente está aqui para somar. Mas essa é a ideia do desenvolvimento comunitário, né? O desenvolvimento comunitário, vou falar daí pela minha experiência. Quando eu tive a ligação com o desenvolvimento comunitário em comunidade carente, foi que começou a se abrir também essa ideia de que, peraí, a partir de qualquer lugar, desde que com uma ação que traga algo que agregue, né, naquele espaço ali para aquela comunidade, para aquele bairro, desde que tu chegue com intenções de crescimento, assim, não só de impor algumas coisas, impor algumas atividades esportivas, culturais dentro de um bairro, né, atividades folclóricas, assim, né, não só isso. Quando tu vem com outras possibilidades de atividade, é o início disso, né? É o início disso, de poder desenvolver uma renda ali naquele local, né? E aí eu acho que o Neto, com mais tempo de experiência e com mais história também, né, Neto? Claro, por mais tempo, pode aumentar essa resposta, né? Porque com a gente aqui, é o início. Eu sinto assim que o ateliê ele se inicia nisso aí, tá ligado? Ele entra como um ponto para ajudar a desenvolver o espaço e trazer esse tema para a galera, tá ligado? Porque o tema economia criativa esteve no nosso meio já há algum tempo, através também de outras pessoas, professores do Instituto do IFSC, né? Instituto Federal, trouxeram esse tema também para nós, ajudando assim o pessoal a conversar sobre isso, né? E a gente está passando por esse processo também. É importantíssimo, mas a gente está passando por esse processo. Legal. Tá. Eu queria linkar também assim, ó. Cultura é uma política pública também, né? Tem que ter investimento por parte dos governos. Então, se nós falarmos que que tem que ter a questão do investimento, nós tivemos alguns programas a nível nacional e depois no Ministério da Cultura, e aí cabe aos municípios fazer projetos para receber recursos para implementar isso nos seus municípios. Nós tivemos aqui pontos de cultura, o Mais Educação,
E vocês passaram por isso? Tem alguma experiência para estar falando aqui para nós? Como é que vocês avaliam isso? Se é importante esse investimento por parte do setor público nesse tipo de política pública? Gostaria de que vocês falassem um pouco sobre isso. Posso falar um pouquinho, Neto? Deve. Eu acho que essa questão, Sayonara, ela é uma questão que, bom, primeiro, eu acho que passa, linkando a tua pergunta a respeito da economia na cultura, passa pela profissionalização do artista, né? E essa profissionalização do artista é importantíssimo que haja um investimento público, né? Por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, sobre a tua última pergunta, né? Nós estávamos discutindo aqui em Araranguá a respeito do teatro, né? O teatro é uma área que nós não temos uma grande demanda. Aliás, nós não temos grupos de teatro, né? Mas seria importante que houvesse grupos de teatro em Araranguá. Então, como fazer isso? Como começar a fazer com que existam grupos de teatro em Araranguá? É preciso que haja uma estrutura para que hajam grupos de teatro. Por exemplo, um teatro, né? É preciso que haja professores de teatro. É preciso que hajam cursos de teatro nos colégios, né? Para que o teatro ele comece a se tornar uma classe, né? Então, assim, é preciso de investimento público, né? Por meio de contratação de profissionais, de estímulo ao teatro, de um teatro para que haja apresentações e toda a comunidade possa assistir às peças de teatro, para que circulem outras peças de teatro, né? Então, assim, nós precisamos desse movimento da sociedade civil, mas principalmente de investimento público, né? E sobre a economia da cultura, como tu disse, né? A economia da cultura ela gera muito dinheiro, né? Por quê? Porque existem classes, e, por exemplo, essa classe do teatro, né, que é super profissional, né? As novelas que a gente assiste são atores, são profissionais do teatro, né? São pessoas que estudaram teatro, que estudaram cinema, né? Então, são pessoas super profissionais, e eu até tenho uma amiga que ela morou um tempo em Curitiba, e ela falava muito ela é artista plástica, né? E ela falava muito dessa cena, desse movimento do teatro, que eram profissionais super preparados, né, uma classe muito forte, né, e que mandava vários atores para vários lugares do Brasil e do mundo, né? Então, quer dizer, nós precisamos fortalecer a classe artística, né, por exemplo, por meio de políticas públicas, porque uma política pública, né, o impacto dela é gigantesco quando acontece uma política pública real, verdadeira, efetiva, né? Acontece tanto no fomento, né, da classe artística ali específica, por exemplo, o teatro, quanto de unir, né, os artistas em torno de alguma coisa, por exemplo, uma política pública, né? Então, assim, profissionalizar o profissional da cultura, politizar o profissional da cultura é algo extremamente importante para que se desenvolva, né? Eu acho a cultura assim e, enfim, isso impacte na economia, né? Bom, queria começar falando sobre economia criativa. A economia criativa, ela pode ser reconhecida como um ecossistema de produção cultural, artística e social e econômica. E nesse sentido, ela traz elementos de potencialização de desenvolvimento muito fortes. Eu vou trazer algumas comparações aqui que elas vão ser óbvias, mas não são vividas pelo artista. Vou dar um exemplo, tá? Para fazer a música Garota de Ipanema, né? Tom Jobim. Essa produção de cultura fez com que nós, enquanto nação, fôssemos reconhecidos em um período de tempo, né, enquanto cultura musical, e ela não consumiu água, ela não consumiu terra,
ela não consumiu mão de obra e ela gerou riqueza, e até hoje ela gera riqueza. A gente não compra quilos e quilos de Garota de Ipanema. A gente não precisa ter uma construção em série de várias garotas de Ipanema, com mão de obras, enfim. Então, eu trago isso como um elemento para reflexão, que a economia criativa é um elemento riquíssimo de potencial, porque ela trata dos intangíveis. Então, a gente não consome matéria-prima de recurso que possa gerar algum tipo de impacto ruim para a comunidade. Então, nesse sentido, a economia criativa ela traz vários elementos em benefício. Vou dar outra, que o Marcos Cavalcante fala no livro dele sobre o futuro do trabalho, ele fala sobre economia criativa. Ele diz que nós poderíamos trocar alguns navios de soja por 2 filmes de Hollywood. Significa que nós estaremos entregando para eles terra, água, enfim, mão de obra, enfim, tudo isso em troca de bem intangível. O que eles vão nos trazer é a criatividade. É algo que está relacionado à cultura e ao entretenimento. E a gente separa as duas coisas. A cultura do entretenimento, que isso gera confusão. A economia criativa, ela traz elementos do entretenimento também, mas numa perspectiva de valorização do desenvolvimento global. Não é o entretenimento apenas pelo entretenimento, é o entretenimento para o desenvolvimento. E nesse movimento, eu acho que nós, enquanto artistas e agentes de cultura, a gente precisa reconhecer esse valor. Então, nós geramos receita, nós geramos renda, nós constituímos um mercado gigantesco que ele não polui, não agride, não consome, não destrói. Então, todo esse mecanismo da economia criativa é o grande produtor para o desenvolvimento do futuro. Inclusive a tecnologia. A tecnologia vem da economia criativa, apesar de não ser cultura no que diz respeito à questão artística, mas é um tipo de cultura, né? Então, a tecnologia também é uma forma da economia criativa se reinventar e trazer elementos novos para nós, né? A própria cultura está inserida nisso, prova disso é a live. A live usa a tecnologia para poder se inserir enquanto cultura da música, né? É isso, falei demais já. Mas é isso aí, porque o que tu tá falando aí, né? Eu lembrei assim, esse valor intangível, né? Onde ele está, entendeu? Eu imagino assim que tudo isso que vocês falaram, para a gente pensar numa política pública de fato na nossa cidade, é a gente poder assim olhar que nós precisamos de ter olhares, né? Que veem a educação como um potencial para emergir futuros artistas, né? E a gente tem que também ter uma leitura que muitas vezes isso não é muito trabalhado dentro das escolas, por isso que existia o programa, né, o Mais Educação, para que isso fomentasse isso. E muitas vezes crianças, adolescentes, jovens, eles se sentem valorizados num determinado momento, mas depois vão para o mercado de trabalho e adormece aquele potencial artístico que ele tem e vai para outras, porque não tem essa valorização e para a gente construir isso. Eu queria dizer assim que já passou tanta história aqui em Araranguá de artistas que se promoveram, que fizeram as suas vidas e que em determinado momento pararam para sair desse caminho para outro, porque precisavam sobreviver. E sobreviver, sobreviver da arte, né, Bárbara? É um desafio na atual conjuntura de desigualdade social que a gente vive e que alguns têm ascensão a recursos e outros não. Então, quando o Guilherme fala da questão de eu sou um produtor cultural, como isso se desenvolve na nossa cidade? Que incentivo tem? Por exemplo, eu acredito que qualquer projeto que tenha que ter um fomento por parte de recurso financeiro precisa, por parte de uma política pública, ter um conselho local de cultura, porque qualquer projeto que venha para ter financiamento passa pelo conselho. Não sei se vocês
ter alguma experiência que pudesse dizer para nós aqui o quanto é necessário que um governo no município se preocupe em ter um conselho local, que olhe, que faça um diagnóstico das potencialidades, uma universidade que promova cursos, uma educação que se preocupe em valorizar e promover a arte e a cultura dentro das escolas, porque o que o Guilherme fala é muito rico da importância que tem da gente se preocupar em estar discutindo isso na nossa cidade. Vocês agora, todo, joga a bola, vocês peguem. Eu vou tomar a frente agora, porque a escola não é o local, o sistema escolar não é o local para a cultura. Ele não está preparado para isso, ele não incentiva isso. O sistema escolar é feito para manter o controle social. Isso é histórico, eu não estou falando o neto de Araranguá falando isso. Isso é histórico. A escola foi criada para manter o controle social. E nessa perspectiva, a cultura não entra. E quando ela entra como algo fora da escola. Ela entra como algo, atividades... Cara, isso me ofende. Atividade complementar. O que é complementar para mim é matemática. O que é complementar para mim é outra coisa. Para mim, o essencial é a cultura. Então, quando a escola trata como cultura sendo complementar, isso é ofensivo e é uma perda. Então, toda uma comunidade perde muito com isso, quando existe uma riqueza cultural gigantesca que é esquecida, ela é sufocada e ela é extinta daquele território pela escola, pelo sistema escolar. Volto a dizer, não estou tratando aqui de educação. Eu estou tratando do sistema escolar, e não estou tratando da escola em si, mas do sistema escolar que fragmenta tudo. Então, o sistema escolar é a derrota, ele não funciona para a cultura, infelizmente. Óbvio que existem experiências que contribuem muito, está muito ligado ao terceiro setor, que eu me envolvo. O terceiro setor promove a cultura, incentiva a cultura, mas as escolas tratam como o extracurricular, eu disse, que extra, meu? Que extra? Olha para essa porcaria do IDEB, que pouca coisa prova, e o pouco que prova é quase nada, e enquanto a cultura é latente, é viva, funciona, enfim. Prova disso, vou trazer o Darcy Ribeiro, que vocês citaram, né? O Darcy Ribeiro foi um gênio. Darcy Ribeiro, ele foi algum dos livros, O Povo Brasileiro é algo, eu tenho tá na cabeceira ainda, porque é fenomenal, mas olha a genialidade. O Darcy, ele quando propôs a Marquês de Sapucaí, que tem o nome dele, na verdade, né? Ele criou um espaço para a cultura, ele não fez cultura, ele não fez uma escola de samba, ele não propôs uma escola de samba, ele criou um espaço de acesso e de promoção da cultura. Eu acho isso de uma genialidade, de uma inteligência de quem quer promover a cultura, que se nós pudéssemos captar um pouquinho do Darcy nessa perspectiva, a nossa cidade, por exemplo, seria muito mais valorizada e nós pararíamos de tratar a cultura como um elemento extra, e sim como um elemento fundamental. Pegando o gancho, Neto, é isso, né? É tratar a cultura como algo fundamental, né? E aí, linkando com a conversa da Sayoa um pouco antes, a cultura é uma coisa fundamental, né? Uma política pública fundamental. Ela não é uma política pública, talvez, assim, concreta, no sentido de que vai produzir algo concreto, mas vai produzir algo subjetivo, que é a transformação da sociedade. A sociedade ela vai se ver como, por exemplo, como araranguaense, vai se ver quais são suas raízes, quais são a sua história, né, qual é a história dos bens que ela possui, né, por exemplo, o Rio Araranguá, o Morro dos Conventos, né, vai tratar aquilo como seu, porque é, de fato, né, do araranguaense, e vai cuidar de criar políticas públicas que alinhem a cultura ao turismo, né, de forma sustentável, né, de forma que preserve aquele patrimônio, né, digamos assim, seja esse patrimônio ambiental, seja o patrimônio imaterial, um tombamento, né, uma biblioteca, um museu.
né? Então, isso eu acho que é muito importante, assim, né? E o Darcy Ribeiro também fez o Memorial da América Latina, né? O Museu do Índio, né? Que são coisas fantásticas, assim, né? E, enfim, sobre a pergunta do conselho, eu acho que o conselho ele serve para trazer a população para um espaço de poder específico, né? Que é o espaço do poder, por exemplo, do Conselho Municipal, do Poder Executivo Municipal, né? Então, assim, ele ajuda a direcionar as políticas públicas. Por exemplo, o Conselho de Cultura vai direcionar as políticas de cultura, o Conselho de Saúde vai direcionar para a saúde, né? Então, ajuda o poder público nas decisões. Assim, eu acho que o Conselho ele é importantíssimo, né? É uma garantia de que a sociedade civil vai ter uma voz, né? Naquela pasta, né? No caso da cultura, né? É muito importante que haja um conselho, né? E o fortalecimento dele, né? E a gente vê tudo isso na prática agora acontecendo com a Lei Aldir Blanc, né? Com quão importante foi a participação no conselho para que essas informações chegassem até a gente que não se sente tão ligado assim com a política, ou que é um assunto que, né, não vai trazer importância, não, é de relevância gigantesca, né? E a gente vai ver isso na prática também agora, após o próximo mês, quando essas produções locais serem executadas, né? Então, toda essa cadeia de pessoas, de envolvimento, de organização, né? Falou que teve o conselho, mas aí os artistas também se organizaram para que participassem desse processo, e a gente está vendo na prática, colocando na prática agora, né? Eu lembro de, há 3, 4 anos atrás, quando começaram a se reunir na Casa da Cultura para mais uma vez começar a elaborar o plano, né, de cultura da cidade, e também trouxeram o conselho mais uma vez, né, para falar. Eu lembro que me convidaram para ir na Casa da Cultura também, participei de algumas reuniões lá, e até tinha comentado com o Guilherme num outro dia que quão louco assim ver que as coisas se organizaram, uma ideia, né, o projeto veio, o conselho ajudou a destrinchar isso daí, mostrar para o público. Quem estava se organizando conseguiu fazer parte agora desse processo, né? E a gente vai ver vamos ver na prática e no próximo mês um resultado de uma ação boa, vinda, né, de a galera que entendeu que isso vai ser um benefício, né? Então, é isso. A gente, como produtor cultural, também é só agradecer, né, cara? Também por toda essa dedicação que foi feita até agora, né? Mas é Para importantíssimo quem, isso. Bárbara, para quem não sabe, né, se vocês poderiam explicar de forma breve, né, o que é essa lei, o que isso tem a ver com incentivo à cultura, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento e também como é que isso chegou até vocês. Se vocês poderiam estar assim falando um pouco sobre isso. Eu posso falar um pouquinho. Bom, essa lei ela é um recurso, a Lei Aldir Blanc, nós estamos falando aqui, né? Ela é uma lei que foi uma iniciativa da Câmara de Deputados, né, que fez um projeto de lei para destravar um recurso que estava no Fundo Nacional de Cultura, ele estava lá parado. O valor era de 2 bilhões, né? O valor que vem do orçamento, né, geral da União para a cultura, era um recurso que estava lá parado no fundo, e esses deputados, era um grupo de deputados, eles fizeram um projeto de lei para destravar esses valores e mandar para os estados e para os municípios. Então, os estados-membros receberam metade e o resto foi dividido entre os municípios, né? Então, cada município recebeu um valor, né? O Conselho de Cultura aqui de Araranguá, o que ele fez? Ele ajudou, né, o Departamento de Cultura a organizar de uma forma, a distribuição desse recurso de uma forma que seja o mais transparente e igualitário possível, né? Então,
Então, é isso, assim, é uma lei que vem homenageando o Aldir Blanc, né, que é um grande compositor brasileiro, e, até por conta do falecimento dele e por conta da Covid, né, e uma grande perda, né, então foi uma justa homenagem, né, essa lei emergencial para a cultura, né, para a cultura. Então, cada município teve, né, desde que se lastreasse na lei que foi editada pelo governo federal, ele fez de uma forma a distribuição desse recurso. Né? Então, Araranguá fez de um jeito, Turvo fez de outra, Maracajá fez de outra, não sei se fez ainda também, né? Criciúma está fazendo de outra. Então, cada município fez de uma maneira e nós aqui em Araranguá, nós conseguimos, acredito eu, assim, né, distribuir esse valor, né, que Araranguá recebeu da forma mais democrática possível, né? Guilherme, eu vou aproveitar assim, tu falou de uma questão da pandemia, né? A pandemia, para pessoas comuns, a gente tem o cuidado do isolamento para não pegar a doença, enfim. Então, a gente acaba ficando em casa e a gente tem que se adequar. Agora, eu fico pensando as pessoas que vivem da arte, que ganham a sua vida trabalhando pela arte e que, nesse momento, tiveram que se adaptar de formas diversas para poder tá se entendendo esse momento que nós estamos vivendo da questão da pandemia, né? Eu gostaria que vocês pontuassem um pouco sobre isso, como é que vocês avaliam isso, as dificuldades e quanto é importante as pessoas terem a compreensão da valorização mais que nunca desse momento que a gente está vivendo de ação com a nossa saúde e quanto a nossa saúde mental é importante ter essa parte desenvolvida na cidade sobre a cultura, né? Se alguém pudesse estar falando sobre isso, eu gostaria. Como é que vocês estão? Eu acho que consigo contribuir. É que a pandemia evidenciou algo que estava posto, mas não era tão evidente, que era a fragilidade de todo o sistema cultural, e principalmente o que se relaciona com os profissionais das áreas que não têm nenhum tipo de intervenção pública. Eu vou trazer historicamente aí a Constituinte de 88. Eu era um menino ainda, né? Mas eu percebia um movimento muito forte dos indígenas, do povo indígena, um movimento de defensores de classes e defendendo questões de interesse público. E eu percebi ali também um movimento da música, mas muito mais numa esfera dos autores, artistas, e não do operário da cultura. E o que aconteceu? Nós continuamos na berlinda. Então, o músico não tem nenhum tipo de segurança social. Então, você já ouviu, por exemplo, um músico se aposentar como músico por idade? A insalubridade relacionada ao artista? Não tem, não existe. Nós fomos esquecidos por incompetência nossa. A gente precisa assumir a culpa. Nós não, no momento importante da nação, que nós deveríamos nos apresentar, nós não nos apresentamos como deveríamos e não temos nossos direitos garantidos, que na verdade não temos os direitos, né? Nós temos direito civil, um direito como cidadão comum, mas enquanto agente de cultura não existe consideração. A consideração é quase nula e a gente vive nesse limbo ainda. E quando a pandemia vem e diz você para de trabalhar porque não é possível, não existe nenhuma segurança, a segurança do trabalho, não tem carteira assinada, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem nada. Então, toda essa população da cultura, e eu falo da cultura e do entretenimento também, então é garçom, é todo esse povo que trabalha nessa economia da cultura, se apresentou ainda mais frágil do que era. Muito mais. E a Lei Aldir Blanc, ela vem, trazendo esse assunto novamente à tona, ela vem para suprir um pedacinho dessa necessidade. Ela vai resolver? Não vai resolver nada. Ela vai
contribuir nesse tempo, nessa linha de tempo. Quando isso tudo passar, nós vamos continuar frágeis, se não houver mobilização pública, de gestão pública séria. E aí eu trago novamente as leis de incentivo fiscal, agora no sentido de que uma lei de mecenato para o município é de fundamental importância. E o Conselho, no qual eu tenho o privilégio de ter o Guilherme lá, nós temos levantado essa bandeira com muita dificuldade de que uma lei de mecenato no município precisa ser constituída, enfim, regulamentada, para que a democratização do acesso não só ao recurso, mas a tomada de decisão para a utilização do recurso possa existir, senão nós vamos continuar do mesmo jeito, da mesma forma, sofrendo da mesma forma. E a outra coisa que surgiu, me perdoem me estender na fala, é de que quando nós lançamos o edital, o Guilherme bem sabe, se percebeu também a fragilidade dos artistas de cultura. A fragilidade do sentido de como eu escrevo a minha proposta, como eu devo fazer, como é, como não é. O acesso a esse tipo de mecanismo de recurso, sendo ele por meio de um edital, o artista precisa ser capacitado, ele tem que entender como é. Então, eu acho que isso nos faz aprender de que, ao sair disso tudo, é preciso rever como os artistas precisam acessar informação para que ele possa escrever sobre sua proposta cultural, que algum financiador queira financiar e ele tenha isso descrito numa linha de tempo, de forma sistematizada. É isso. Só para também contribuir na fala do Neto, né, que a lei de mecenato é uma medida, né, em que as empresas elas podem destinar um recurso para a questão da arte, da cultura, né, através do ICMS. E isso precisa o gestor entender da importância que tem, porque isso é permitido por meio de um decreto, né, Neto? Da vontade do gestor em estar assinando e estar contribuindo. Na verdade, tem uma certa complexidade, porque é preciso ter a lei, mas o sistema precisa estar funcionando. O que é o sistema? O sistema precisa ter um Conselho de Cultura constituído, é necessário ter um Fundo Municipal de Cultura em funcionamento, é preciso ter uma lei regulamentada, pronta e execuível, e é preciso que isso tudo funcione. Então, não adianta ter a lei se não tem um Conselho de Cultura, não adianta ter o Conselho de Cultura se não tem a lei. Então, o sistema tem que estar todo funcionando para que ela seja execuível. Se não, ter um e não ter o outro. Ter o sistema, ter o Conselho de Cultura e ter a lei e não ter o fundo, de nada adianta. A gente ficar na mesma. Então, por isso a complexidade de fazer todo esse sistema funcionar, né? Eu acho que o Guilherme consegue contribuir com isso também. Tu falou tudo, Neto, assim, eu acho que é por aí o caminho, assim, mas a lei do mecenato é uma lei muito importante, né, assim, como tu disse, né, porque ela vai dar, mais um passo nesse caminho de profissionalização do artista, né, da nossa cidade, né, por exemplo. Então, é uma forma do artista caminhar com as próprias pernas, né, assim, né, porque isso é uma das coisas que nessa fala que tu bem disse aí, né, que nós mais carecemos, né, principalmente a classe artística na parte dos músicos, né, assim, e compositores e tudo mais, né. Voltamos de novo nessa questão da profissionalização, né, da união, né, da classe artística, mas eu tô otimista, assim, porque estou acompanhando de perto essa questão da Lei Aldir Blanc, né, como tu bem disse, ela é uma lei que vai trazer pequeno, né, a contribuição dela, né, assim, em âmbito geral, né, e não vai sanar essa grande fragilidade que já vem de muito tempo, né, da classe artística e dos músicos principalmente. Mas eu acho que o ponto positivo dela é que vai despertar as pessoas para dizer, olha, é possível que exista política pública feita de forma séria, né? Então nós vamos correr atrás. Muita gente que, né, que a gente sabe que fala assim, isso aí
não vai dar em nada, isso aí é falcatrua, né? As pessoas costumam dizer isso assim porque já estão escaldadas também, né? O governo não faz a sua parte, né? Assim, no sentido de trazer o povo para perto do governo. Ele justamente faz o contrário, ele afasta as pessoas, né? De chegar perto do governo, das instâncias de poder, né? De decisão. Então, eu acho que essa política pública que a Lei Aldir Blanc está fazendo é uma forma de vai ter um grupo de 10 pessoas lá de músico, vai ter uma de 3 pessoas da literatura, vai ter, sabe, que vão se unir a partir dessa política, entendeu? Então, mais uma vez, eu reitero a importância das políticas públicas de cultura, né? Para fomento, né? Para desenvolvimento, até de profissionalização desses artistas, né? Porque precisam saber como se elaboram projetos, saber como funciona a sistemática da cultura, né? Então, enfim, acho que a lei do mecenato, como tu bem disse, mais uma vez, né, eu repito, e é um caminho, é uma importante conquista, né, para toda a classe artística, assim, né, de maneira geral. Eu vejo, eu também penso que também é o chamado à organização, como você já falou, né? Estou relembrando, mas como é o chamado à organização para o artista. Ele consegue, com uma oportunidade dessa, de poder participar de um movimento como esse, ele entende que é possível, mas quando ele está organizado também. Então, olha para o seu trabalho, busca fazer um portfólio, busca se organizar para até quando se comunicar com alguém também, essa outra pessoa ter acesso ao que ele produz, tá ligado? Para tá mais, como eu vou falar, trazer mais às claras assim o seu trabalho, tá ligado? A sua produção, assim. Tem bastante artesanato, tem bastante produtor cultural na cidade também, tem muito artista na cidade que só fez um e-mail ou se organizou para algumas coisas a partir dessa oportunidade de participar do Aldir Blanc, tá ligado? E a gente aqui, né, como ateliê, como coletivo, mas também conversando com as pessoas, a gente viu assim que até o nosso próprio trabalho, né, precisava de ter essa sacudida, de ter esse, como se fosse assim, né, deu essa sacudida assim, o pessoal começou a ver, organizar mais o seu trabalho, tá ligado? A gente foi chamado, né, para se organizar assim. Para nós aqui foi bem assim, tipo, ou a gente se organiza, faz parte, conversa, mostra, né, o seu trabalho, e eu acho que é isso. Organização, chamada organização. Tu sabe, Alex, que eu estava conversando com o De La Torre e estava conversando com o Clezinho também, e aí, aqui no Arroio, né? E a gente estava conversando, daqui a pouco o Clezinho já, pô, mas eu não sabia disso, não sabia disso e tal, e a gente tem que correr atrás disso, né? Então, eu acho que de forma orgânica, né, acaba acontecendo esses ajuntamentos, assim como é no teu ateliê aí, entendeu? Não Tu acaba, bem isso. de forma orgânica, se juntando um grupo, sabe? Mas vem a partir de uma política pública. Sim, e aí traz toda aquela parte lá, tu vê mais o teu trabalho ser mais valorizado, tu começa a enxergar mais o teu trabalho, consegue entender um pouco mais sobre o valor do que tu tá fazendo, e mesmo, como, né, foi falado, né, mesmo sendo uma pequena quantia para ajudar na conclusão de um projeto, né, ou construir alguma coisa, ou gravar alguma música, um clipe, alguma coisa assim, mesmo sendo uma coisa pequena, a gente tem que aproveitar esse momento que está sendo falado, que está sendo executado, para que se mantenha, né, esse diálogo, né, entre os artistas, entre perder esse medo, né, do artista não achar que aquilo que ele faz não tem nada a ver com a política, né. Então, aproximar assim essa conversa também. E aí eu vou aproveitar essa tua fala, o Alex, porque olha assim, veio uma pergunta aqui. Eu sempre vou dizer para você, eu sempre me perguntei quais espaços de cultura e lazer
nossa cidade tem? Eles são suficientes? São aproveitados? Porque, olha só, nós temos que ver todas as áreas, né? A música, o artesanato, artes plásticas, o teatro, todas as áreas. E observando elas, a gente vê assim, ó, nós temos aqui o anfiteatro, que é um anfiteatro com precário, né? Que está ali quase que abandonado, que foi feito pelo Estado, que volta e meia recebe uma atenção, mas a gente sabe como é que está. Nós não temos um espaço de teatro mesmo aqui na região, museu, uma sala de exposição. O Guilherme falou, a nossa região linda, maravilhosa, mas não temos um espaço aqui cultural que explore a questão de ilhas, Morro dos Conventos. Às vezes as pessoas vêm para cá, falta até um cartão postal sobre os conventos. Falta muito, muito. Mas o caminho de vocês profissionais que estão atentos a isso e com responsabilidade, sabendo o que tem que ser feito para que se invista nos profissionais, que é a questão de ter um conselho, de conversar com gestores públicos, no caso o governo municipal, de eles entenderem, quem está no governo, da responsabilidade que tem com a nossa cidade, de ela se emancipar, de ela se valorizar, de ela se desenvolver através da cultura, é fundamental para nós crescermos, até economicamente. Essa relação de economia, cultura, formação, se nós olharmos como um conjunto e abraçarmos isso como uma política pública e uma responsabilidade nossa, enquanto pessoas que moramos na nossa cidade, queremos ver a nossa cidade crescer e olhar e ver a potencialidade que tem, quantos profissionais, e todo mundo está junto, Guilherme, Neto e Alex, a gente vai conseguir fazer com que a gente desponte como uma cidade com potencial. Não adianta apenas falarmos, a gente tem que fazer, e vocês estão fazendo. Parabéns pelas ações de vocês, parabéns pela postura profissional de vocês estarem engajados, porque são pessoas como vocês que a gente vai fazer com que a cidade se desenvolva. E agora, falando dessas palavras, né, eu quero dizer que faltam alguns minutos para a gente estar aí encerrando essa live, né, que foi rápido, né, Guilherme? Foi muito rápido. Pô, um assunto muito né? bom, cara. Eu só gostaria que vocês colocassem o que vocês estão fazendo e como é que vocês imaginam, que vocês gostariam que tivessem aqui em Araranguá por parte de um governo e até sinalizar algumas direções aqui para quem estiver nos escutando. Vai puxar, Neto. É a despedida, saiu? A gente se despede aqui, é isso? Não, eu gostaria que vocês desenvolvessem assim, uma fala, colocando o que falta em Araranguá, com o que tem que melhorar, e depois já concluindo, sim, com a fala de despedida. Legal. Bom, é difícil apresentar a minha ideia, porque ela é um pouco fora da curva, assim, da realidade. Eu não acredito mais no sistema posto, saiu da forma como ele está. Então, eu não acredito mais que uma gestão pública é quem emana e quem determina política pública. Se isso não for emanado da população e não for e o mediador disso não for o gestor público, ele é apenas o mediador disso. Ele não pode ser o determinador de nada. Enquanto ele acreditar que é o determinador das coisas, a gente está fadado a permanecer nessa coisa triste e, enfim, que a gente tem, e eu estou falando numa esfera mais nacional, né? Eu acredito que quando alguém se tocar que é necessário virar essa chave e dizer, não, esse sistema, ele fracassou, ele não funciona. Quando o agente público vem, ele vem para mediar a participação do coletivo na tomada de decisão e contribuir para que todos compreendam para onde caminhar, juntos. Então, essa é a minha perspectiva com relação à política, ao desenvolvimento de uma política de cultura. Eu não estou falando de partido, estou falando de política de cultura. Então, quem levantar essa bandeira precisa ter uma liderança,
humilde e sábia para saber que não vai mandar em ninguém e nem vai dar comando para ninguém. Ele apenas vai mediar e contribuir na mediação de um processo coletivo de construção. Se não for um processo coletivo de construção, está fadado a não acontecer ou ficar do jeito que a gente está. Isso é o que está posto. Com relação acho que era essa a primeira pergunta, né, saiu. A segunda qual é que eu não lembro mais? Já esqueci. Dos espaços, o que tem, o que falta... Não, espaço, saiu. Espaço é só vitrine. Eu nunca acreditei em espaço. Espaço é só vitrine. Prova disso que está lá o Barba. O Barba está aqui, ó. É aqui verdade, é verdade. É a prova de que o espaço a gente... o espaço a gente constrói, é vitrine. Então não adianta fazer uma grande concha acústica em Araranguá com um equipamento de som se tu não tem produção cultural, ou se a produção cultural não é algo determinante. Maravilha, a fala perfeita. Então não adianta ter vitrine. É como se tivesse uma vitrine para não botar coisa boa, enfim. Não que nós não tenhamos, nós temos e muito. Mas ela não é essencial. Ela se constitui como aquela experiência que eu fui lá assistir e fiquei emocionado de ver. Eu não participei diretamente, mas eu fui atingido por aquilo que foi aquele coletivo que se reunia na praça. Lembra? O Independência Arte. Independência. Cara, aquilo era um movimento social. Foi um movimento social. Eu fui lá, eu comprei coisas lá, comi coisas, tomei, assisti. O som era horrível. mas a música era ótima, então não tinha estrutura, era uma caixa de som, o som estava rachando, cara, mas a essência da música era o que era melhor. Não me interessava que o som estivesse rachando, o que estava me interessando é que a cultura era viva. Então, se os agentes de cultura naquela ocasião, os gestores de cultura, percebessem ali a mobilização, aquele povo tinha que se espalhar, aquele vírus que estava ali tinha que ser espalhado, e não foi. Infelizmente não foi. Eu queria ter visto mais, eu levei a minha filha para lá, tu estava lá, saiu, a tua filha estava lá, porque aquilo... Colocamos assim, ó, colocamos no chão, tipo uma toalha, né? Levamos comida, daqui um pouquinho vinha falava da sua arte, já tinha exposição de meninas que pintavam, a gente tem um potencial enorme. E a gestão pública não estava lá. E eu não estou fazendo aqui uma crítica, eu estou fazendo uma constatação de que se utilizaram no espaço público para mostrar cultura, arte, conexão entre as pessoas, e houve crítica, na época eu lembro, houve crítica, enfim, mas se a gestão pública percebesse ali um potencial, aquilo ia se transformar em coisa... não precisava nem se transformar, tá? Ele precisava só se manter, não precisava fazer algo melhor do que aquilo, não precisava apenas se constituir como uma agenda de cultura local do município. Boa essa, hein? Essa agenda de cultura, independência e arte aí. Por que o termo independência e arte, Guilherme? A gente estava sentado na minha cozinha. Te peguei. E aí... Estava sentado na minha cozinha e a gente precisava botar um nome, né, para poder divulgar. Aí era perto do 7 de setembro, que foi o primeiro evento. Foi 2016 o primeiro evento. Rapaz, daí a gente acabou botando esse nome. Cara, e para mim era outra coisa, meu. Para mim era um grito. Para mim era o grito, não tem aquele grito independência ou arte. Isso, então, mas a inspiração foi meio que isso mesmo, assim. Que legal, que legal. E a ideia foi essa, e o som era meu, Neto. É horrível. Horrível. Troca, Guilherme, compra outra coisa. Não, pelo amor de Deus, né? Mas esse movimento foi um movimento que foi orgânico, né? E tu sabe, Neto, que, por exemplo, assim, ó, tu imagina a Feira Literária de Paraty, né? É uma feira que tem o nome é nacional, né? Eu tenho assim, eu não pesquisei, mas eu tenho certeza de que isso foi um movimento cultural daquela cidade, de pessoas da sociedade civil, entendeu? Então é isso, é a importância, assim, muitas coisas aconteceram, né? A partir disso, né? Artistas se tornaram artistas, pessoas
muita gente lembra, como você estava falando aí, lembra, né, com carinho, e eu expus meu trabalho lá, e foi um movimento absolutamente orgânico, né, assim, e se o município, se houvesse, por parte do gestor público, visão, né, e abertura, né, sincera, ele teria justamente pego isso e, a gente dá a estrutura para vocês, né, porque nós não queríamos a ingerência do poder público, mas nós queríamos o apoio para que justamente desse um som, por exemplo, né, um equipamento de som para a gente, né, um banheiro químico, uma segurança, né, para que aquilo ali se tornasse cada vez maior e projetasse o nome de Araranguá para Santa Catarina e para o Brasil, né? Poderia ser, por que não? Guilherme, só contribuindo com isso, não para que se entenda, não é a gestão pública assumir a atividade. Não pode ser isso. Isso é público, é o apoio, o suporte, e vai ser na grama, deixa na grama. Assim, é o mínimo para que a coisa aconteça com a natureza da coisa cultural. Então não adianta botar um grande palco, luzes, mas não é da natureza da cultura. Quanto mais autêntico, melhor. Então, esse equilíbrio entre o gestor, o mediador, que é o gestor público, compreender que ele tem um limite ali, ele precisa ter um limite, porque aquele movimento que vocês fizeram, a natureza dele era aquela. Se eu botar um grande palco com um som, caixas de som, mesas, cadeiras e começar a chegar a barraca de cachorro-quente, acabou, não é mais aquilo. Então, é o mínimo a ponto de eu não manipular a ação. Eu não posso manipular. Então, porque ela é muito autêntica daquela comunidade. Então, eu preciso mantê-la autêntica. Porque se eu chegar com tudo, eu vou trazer todo o meu dinheiro de recurso do governo para fazer um grande palco, uma grande... Eu destruo, daí já passa a não ser mais aquilo que era. Então, esse equilíbrio que quando eu trouxe antes, que é a humildade, dizer, não é dinheiro que vocês precisam, é um suporte para que essa autenticidade perdure e viva por muito tempo. Então, é isso. Agradeço a Sayô, agradeço você ser ouvinte nessa situação, está muito mais ouvindo do que falando, né, Sayô? Eu estou pensando de como isso seria relevante, tem não só no centro, mas nas periferias também. Eu acompanhei o Guilherme quando teve lá ali na Bela Vista, no Bela Vista, que tinha exposição disso, tinha várias artes acontecendo, e é dessa forma orgânica mesmo que as pessoas se descobrem. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, e há uma troca. Eu acredito muito na troca, por isso que a gente gosta tanto dos sarais, viu, Neto, Alex? Porque a gente comunga, as pessoas se colocam, dizem o que pensam, sabe? Eu acho que é por aí. Que tem por isso que o ateliê tem essa química tão forte de atrair as pessoas, porque ele é autêntico, ele tem essa força viva, o Alex, a Sara junto, o trabalho da Sara, que eu admiro, né, por demais, inclusive eu convidei ela para estar aqui conosco, que eu queria que tivesse uma mulher também, né, não somente eu, mas uma artista também. Pode crer. Mas ela estava num outro trabalho que vocês estão com essa atividade no ateliê, Bárbara. Quer comentar um pouquinho sobre isso, aproveitar esse espaço? Então, todo esse movimento do Independência Arte, que o Neto também falou que sentiu e que vivenciou, o Guilherme também, como deram início, esse movimento do Independência Arte fortaleceu muito o movimento aqui no ateliê. E assim, vou só relembrar algumas coisas. Tipo, o ateliê, ele tá aqui parado agora, são só paredes, são só coisas, assim, as coisas estão ali paradas, os instrumentos estão parados, o que movimentava e o que fez com que o Independência Arte fosse o que fosse tão relevante assim, é que as pessoas estavam lá, né? As pessoas estavam na rua, saíram das suas casas, cada um do seu bairro, como o Guilherme falou, algumas pessoas não sabiam que aquilo que ela fazia poderia ser algo que representava uma atividade artística. Eu só escrevo, mas dali saiu um escritor, tá ligado? E como exemplo, a gente teve o Yuri Cidade, que começou no Independência Arte, fez lançamento de livro aqui no ateliê, e no último projeto que teve um fomento para literatura, ele tirou 2º lugar.
né, de várias outras pessoas também que escreveram e tal. Então isso é legal, assim, ver a coisa acontecer, assim, né? É a prática e é a ação das pessoas, né, na rua. Então o ateliê também é isso, né? Uma das coisas que a gente vai receber aqui agora é assim, é, hoje eu moro sozinho, né? Não estou mais com a Sara e ela está morando em outro lugar também. Então a gente continua cada um trabalhando com o seu projeto. Mas esse projeto que vai acontecer no ateliê vai ser em novembro agora, para jovens de 16 a 26 anos. A gente, o ano passado, foi incluído num projeto da Lei Elizabeth Anderle, com a produtora Boa Nova Filmes, do Luiz Fernando. Então, ele incluiu o ateliê como um espaço onde seria executado um curso de cinema para se executar um curta-metragem, para concluir um curta-metragem aqui. E o projeto passou, a gente ganhou o projeto, e era para acontecer em março. Só que daí veio a pandemia, distanciamento, teve que reformular tudo, né? E então uma parte do projeto vai ser feito EAD, mas o que vai acontecer um curso que se chama Divinéia Cine Express. Aí até no projeto foi o nome do bairro. Assim, já foi tudo bem pensado nisso. E vai acontecer em novembro, daí a partir do dia 15 de novembro. Então, jovens de 16 a 26 anos de Araranguá que se interessarem pelo cinema, pela produção de cinema, entrem em contato através ali do Instagram do ateliê ou pelo meu Instagram, o Instagram do Boa Nova Filmes, vão conseguir responder um formulário, né, sinalizando que estão com interesse de participar no curso. Então, esse é o que vai acontecer aqui, que é uma oportunidade que a gente, como agente, né, a gente como agente, é rico também ter uma oportunidade dessa para receber um conhecimento desse, para poder depois potencializar o meu trabalho, como que eu vou fazer um vídeo, com qual equipamento, né, esse tipo de informação se torna ou caro para nós conseguir, ou realmente muito difícil para conseguir, pelo fato de a gente também ter poucas expressões assim na cidade. Claro, agora a gente tem várias produtoras independentes, galera gravando clipe, fazendo curta-metragem, né, como o pessoal do Sonhar Music, né, ali, do Neander. E aí, o que vai acontecer em novembro vai ser isso, a oficina de cinema. Né? E o espaço do ateliê, ele também serve também para esse fomento. Era os encontros que estavam fomentando isso, e agora com como que a gente, né, não podendo encontrar as pessoas, não podendo reunir muita gente aqui dentro, como que se manteve, né? Na verdade, aconteceu aquilo que era para acontecer, que era as pessoas chegavam aqui, pessoas diferentes trocavam energia, trocavam informação. Daqui, cada um saía para o seu bairro, para o seu lugar, para a sua cidade, porque pessoas de outras cidades frequentavam aqui também, então o pessoal ia para a sua cidade e lá começava a ver melhor o seu trabalho e tal, e ali ela ia desenvolvendo melhor, né, o seu trabalho. Então, desde lá do Independência Arte até agora, nesse momento aí, né, cheguei a me perder agora. Cheguei a me perder. Enquanto te reencontra, eu gostaria de a participação de muitas pessoas que estão nos assistindo, mas que assim que der aquele assim, manda um abraço pro Neto, prestigiando a gente, o Jair Madeira, a Sara, a Luzia, a Sabrina, a Hilda, a Maria e o Matheus. Aqui que eu pontuei, né? Que eu falei, deve ter outras pessoas, mas que eu coloquei aqui. Pelo horário, gente, eu gostaria que você só desse um oi, assim, a que veio, e se fazia uma despedida rapidinha. Pode ser? Neto, contigo. Legal. Então, mais uma vez, eu queria me despedir agradecendo muito a oportunidade de falar com o Guilherme, com o Alex Barba, que eu admiro os dois e muito. Dizer, Sayô, que eu confio muito em você, não é de hoje, né? Antes mesmo de você entrar na política, sempre confiei. E estou na torcida para que tudo dê certo, torcida mesmo. Dizer que a tua família é importante,
a tua pessoa é importante. Eu espero que outras pessoas se inspirem em você para que a gente faça desse mundo um mundo melhor. Agradeço a oportunidade e uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Guilherme? É isso aí, Neto. Falou tudo. Até achei a respeito da primeira pergunta que a Sayo fez ali, é uma filosofia profunda, né? E tu vai profundo, né? Assim, né? E não tem nem o que pôr, nem o que tirar, né? Porque é isso aí mesmo também, compactua dessa ideia, né? Tem que haver a mudança mesmo, né? De sistema, né? Assim, esse não deu certo, né? Mas eu acho que, né, a gente tem que lutar, né, baixar a cabeça e, como tu diz, né, constância no propósito, né? Eu Então a adaptei gente essa baixa a frase, cabeça. hein? Então eu falei essa frase Tá e se disse, ó, propagando. o Neto que fala, né? E aí Esse é o meu o Alex lema, esse é vai. o meu lema. E aí então é Bárbara? isso, assim, né? Ah, tá. Só para concluir, assim, obrigado a todos, né? Sayo, eu desejo, né, que tu faça uma ótima campanha, já está fazendo, né? E pode contar comigo, né? Eu também boto muita fé, né, no teu caráter e nas tuas ideias, né? E acho que tu vai ser uma ótima representante, uma fundamental no parlamento, né? Na Câmara Municipal. Então é isso. Eu agradeço a todo mundo, né? Prazer estar com vocês, com o Neto e com o Alex. Sempre, sempre um prazer. E é isso. Ah, Alex? e eu também agradeço, me sinto honrado de participar de um momento como esse. Só vou encostar a portinha aqui. De participar de um momento como esse, né, com o Neto, com tanta experiência também, e admiro o trabalho de vocês. Sayonara, muito obrigado pelo convite para participar desse momento também, né? É isso, cara. A gente está, né, seguindo na caminhada junto, né, se ajudando, se apoiando, colocando em prática, né, executando. Eu desse rolê aqui, eu sou, acho que o mais novo agente, assim, né, que me descobri como artista também, consegui colocar em prática. Realmente não é fácil, o Neto já está há anos, o Guilherme há anos, Sayonara há anos, e estou aprendendo bastante, né? A gente vem acertando e errando várias coisinhas, mas a gente permanece aqui na Divinéia, com o ateliê, com a banda Os Divinéias, tá ligado? E, Sayonara, conta com a gente aqui também. Agradeço mais uma vez, desejo que seja bons momentos, né, ali na Câmara de Vereadores de Araranguá. Beleza? Obrigado. E uma boa noite aí para todo mundo. Da minha parte, eu quero agradecer a presença dos três, porque eu acredito nos três. E de forma coletiva, né? Ninguém faz nada sozinho, de forma coletiva. E tem que ter pessoas com esse olhar, de ouvir os anseios da comunidade nessa parte da cultura, para que a gente desenvolva uma cidade melhor de se viver. E o político tem que saber ouvir, né? Pegando a fala do Neto, para respeitar as manifestações